Ai, socorro! Acelera bem, acelera. Bora! Puta que... Agora vai. Muito bem, senhoras e senhores, episódio 3 da segunda temporada de House of the Dragon. Meus amigos, já está entre nós aqui a terceira semana da exibição da segunda temporada de Casa do Dragão. E agora a gente começa, a partir de agora, exatamente, não é alarme falso, a nossa análise a respeito do episódio da semana. Então senta aí já com o seu pratão. Inclusive, bom frango com galinha você está comendo hoje, meu amigo. Achei saudável. E ó, sem mais delongas, vou dizer pra vocês que tivemos mais uma semana bacana, mais um episódio bacana e que me agradou nessa semana aí de House of the Dragon. Achei satisfatório, sim. Achei interessante, sim. Agora, de todos os três que saíram até agora, ele de fato é o mais fraco, o mais tranquilo até então. Porém, eu entendo a abordagem e eu tô entendendo o que eles estão construindo aqui. Então, eu não tenho problemas quanto ao fato de ele ser o mais fraco dos três, sabe? É uma linha narrativa que faz sentido pra mim. Agora, eu tô vendo que uma galera já começou a torcer o nariz aí, né? Porque já é a terceira semana e eu ainda não vi uma set piece trilhardária com plano sequência e tudo envolvendo os dragões saindo na porrada, né? Onde está a dança dos dragões? E bom, meus amigos, por mais que seja uma minoria, e essa minoria geralmente é aquele fã que chegou mais nas temporadas finais de Game of Thrones, onde você tinha muitas set pieces de ação e muita cena grandiosa de batalha e não tinha lá tanto aquela riqueza de roteiro e construção. Portanto, eu dou muito mais valor a esse tipo de episódio aqui, tá ligado? Porque foi esse tipo de episódio que consagrou o peso todo de Game of Thrones. Aquele texto bem escrito, as peças sendo colocadas muito bem no tabuleiro, os personagens sendo profundamente desenvolvidos para que quando role a ação, que ela há de rolar muito em breve, a gente sinta o total peso do bagulho, que é o que deve acontecer, né? As coisas devem ser marcantes. Não adianta ter uma grande batalha por episódio e você não se importar com a maioria dela. E é melhor que tenha uma, mas que seja marcante e inesquecível. Com certeza vai ter mais de uma nessa temporada, vai? E é a história de um reino, né, meus amigos? É a história sobre a briga de uma família, uma história sobre a briga por um trono, de um continente, cara. É um negócio que não acontece do dia pra noite e a gente tem que ver, e é bom que a gente veja mesmo, estamos nos vendo, as peças se movendo. Esse episódio é mais um desses. E eu acho que agora, meus amigos, não tem muito pra onde fugir. Uma grande batalha está se desenhando pra muito próximo, tá ligado? E esse episódio, ele crava que agora já era. Essa foi a virada, meus amigos. Não tem muito mais pra onde correr. Muito do tema do episódio é sobre o ciclo de ódio, né? O ciclo de violência que se perpetuam nessas rivalidades entre casas e tudo mais, que vão durando gerações, e pessoas morrem geração após geração, até que chegue um momento em que ninguém sabe muito bem como começou tudo isso. E o episódio já começa exemplificando todo esse tema que ele tem muito bem, que é o início focando justamente naquele núcleo dos Blackwood e dos Breakers. Essas duas casas menores, né, das terras fluviais, vassalas a Corre Rio, que ficam ali na meiuca do reino, onde tivemos uma certa atenção nesse episódio e tudo mais, foi bem interessante. E a gente vê ilustrado aqui nessa primeira cena, que se perpetua ao longo de todo o episódio, que é essa rixa dessas duas casas rivais, e o fato de que eles são rivais há tanto tempo, há tantas gerações, que ninguém sabe ao certo como que começou tudo isso. Basicamente, qualquer coisa que acontece e um tá de um lado, o outro vai estar do lado oposto, e aí eles estão sempre tretando em todos os momentos de Westeros. Eles estão um contra o outro, mano. E ninguém sabe muito bem ao certo como começou, e a gente vê ali como eles são arriados pelo rabo um com o outro. Os caras procurando subterfúgios, procurando ali brechas pra poder tretar, e aí o estupim acaba sendo uma bobagem. E aí eles começam a tretar lá e já corta, já mostra a carnificina, o povo tudo morto já. Uma doideira essa que pode ser considerada a primeira batalha dessa guerra, né? Entre Targaryen e Targaryen. Já que um era dos verdes e o outro era dos pretos, então pode ser considerada a primeira batalha dessa guerra, embora seja em nome muito mais de uma antiga rivalidade dessa família do que em nome necessariamente da coroa. E como é uma batalha de duas casas vassalas muito pequenas, isoladas,
temporadas, aí não é um acontecimento tão relevante, né? Não é um momento tão de peso, mas é de fato um primeiro momento em que um dos motivos desses dois terem derramado sangue ali foi a reivindicação do Aegon e da Rhaenyra. E ainda falando sobre peças se movendo e o cerco se fechando e as coisas ficando cada vez mais inevitáveis, a gente tem a difícil, a complicada e muito custosa empreitada do Daemon para tomar Harrenhal. Mano do céu, como foi difícil tomar aquele castelo, né? E eu acho que a série explica muito bem o porquê que foi facílimo, na verdade, tomar aquele castelo. Inclusive, meu Deus do céu, como é lindo a cena do Daemon chegando lá naquela chuvona. Essa decisão deles terem colocado a chuva caindo quando ele tá chegando foi uma decisão muito irada, porque essa cena é contemplativa pra caramba, ela é meio creepy, né, por causa de toda a aura que envolve esse castelo, e a gente vê muito disso ao longo de todo o núcleo do Daemon nesse episódio, que é muito bom. E cara, é muito legal esse castelo, ele é o maior castelo do reino, como eu tinha dito na nossa análise do episódio passado, e como o próprio episódio agora diz, né, e conta um pouco mais sobre a história de Harrenhal, esse castelo onde pessoas morreram em diversas gerações. Ele já nasceu, ele já foi meio que inaugurado sendo destruído, então ele é todo carcomido desde o dia 1 da sua inauguração. Quando a casa Harren foi inaugurar o seu castelo, que era o maior castelo do reino e tudo mais, o Aegon, o Conquistador, chegou e falou: então, dobra o joelho aí que eu sou seu novo rei. Eles falaram: não, eu tenho o maior castelo de todos, vai embora com seus dragões. E ele falou: ah, é? E aí ele queimou tudo e destruiu tudo o castelo, que ficou destruído até hoje. E aí até o Castelão falou a respeito disso, né? Ele menciona essa história muito por cima. E aí que vem um pouco da explicação do porquê que o cara só faltou estender o tapete vermelho pro Daemon, né? O tanto que ele aceitou tranquilamente que o Daemon tomasse o castelo e tudo mais. Tem muito disso, né, de eles temerem os Targaryen e de eles saberem que a Harrenhal, à mercê de um dragão, é muito frágil, ainda mais hoje em dia, né, ainda mais mal guarnecido como aquele lugar tava, né, a gente viu um guarda, mano. E eles também têm toda a outra objeção com os verdes, que é o fato do Larys ter queimado o pessoal da própria família que morava ali, e sendo que era difícil até acender uma lareira com a umidade daquele castelo. Sabia que os antigos donos do castelo foram mortos, então eles pendem pro lado da Rhaenyra. Tem isso também, além de tudo. Aí eu também tenho que falar, meus amigos, que esse momento do Daemon chegando lá em Harrenhal, todas as cenas de Harrenhal, que eu espero que apareçam mais, que eu espero que tenha mais coisa nessa temporada, que ele apareça mais e seja mais desenvolvido, porque eu gosto desse castelo, eu acho ele irado, né, o visualzão dele. Mas eu vou te falar, me lembrou muito Elden Ring, o momento do Daemon invadindo, descendo as escadarias, a chuva caindo, o castelo todo em ruínas, aquele negócio meio creepy, muito Dark Fantasy, muito Elden Ring, que é também uma obra que tem envolvimento do Martin em sua produção, em sua construção de mundo. Pô, eu tô viciadaço no Elden Ring por causa da DLC nova que saiu aí, a gente até fez live jogando o jogo, penando pra matar uns bosses, e é muito comum nesse jogo, que tem muito a ver com Game of Thrones em sua temática, né, de certa forma, em seu tom. É tipo um Game of Thrones pós-apocalíptico, sabe? Onde todos os castelos são meio ao Harrenhal, saca? Então foi muito familiar essa figura desse personagem com uma armadura super fodona, que inclusive muito foda a armadura do Daemon, empunhando com as duas mãos uma espada e invadindo um castelo com seu dragão e investigando, explorando o lugar, saca? Muito Elden Ring vibes, mano. Eu fiquei muito assim, lembrando do bagulho, cara, que tá fresco da minha mente, tô empolgadaço com a DLC e tal. Outra coisa que esse núcleo do Daemon trata é a questão de ali no final ele ter tido um sonho, uma visão. Como é que é? O que foi aquilo que ele teve? Eu só sei que foi muito interessante aquela pira dele. Do momento a porta começa a bater, e aí ele tem essa decisão imprudente de abrir a porta, você pensa, e você não confia nos caras ao ponto de você ter trancado a porta com duas espadas. E aí você tira as espadas e vai investigar, e aí você descobre que não, na verdade isso é uma visão ou um sonho, o que será? Fica no ar, né? Só mostra aparentemente ali no final o Daemon meio que acordando ou saindo
de um transe? Será que isso é a consciência dele? Como é que é? Como é que é? Será que isso vai se repetir em outros episódios? Será que pesou a consciência dele? Porque ele vê ali a Rhaenyra, né? A Rhaenyra menor, inclusive. Eu achei muito foda a atriz retornando pra fazer essa pontinha. Costurando a cabeça do moleque lá, mano, que ele mandou matar. Eu achei isso muito bizarro. É uma cena muito bizarra e muito foda, mano. Achei tudo muito foda naquela cena. E depois ele acordando ali naquela árvore coração lá de Harrenhal, toda retorcida a árvore, né? Aquele cenário todo pós-apocalíptico. E aquela moça lá, né? Que eu não tô ligado qual é que é. Eu tô ligado que ela tem nome, eu tô ligado que ela é dos livros e que ela vai talvez ter alguma importância. Eu não sei qual será. Nem sei necessariamente qual o nome dela. Eu só sei que ela tem Flowers no nome. Uma bastarda. Ou seja, deve ser uma bastarda das Terras Fluviais. E ela é meio Darkness. Ela é meio esquisita. Falou que o Daemon vai morrer ali. E ela não é muito submissa ao Daemon, diferente de todo mundo ali que mora naquele castelo. Tem coisa aí, viu? Tem coisa. Vamos ver o que vai dar nos próximos episódios. Eu achei muito interessante todo o núcleo do Daemon em Harrenhal. Quero ver mais desse castelo e desse pessoal e dessa trama toda. E combina muito, mano, com o castelo, sabe? Todo esse agouro de ter muita gente morrendo lá naquele lugar ao longo das gerações, de ele ser esse lugar cheio de superstições em volta e tudo mais, meio que com essa fama de mal assombrado, de mau agouro, e ser justamente ali que o Daemon teve esse sonho barra visão. Achei interessante, achei bem interessante e bem da hora esse momento. E aí a gente tem outro núcleo ali que tá se movimentando e tudo leva a crer que vai trazer algum conflito muito em breve, que é o núcleo do Aegon e o Cole, né? Agora o Cole é mão do rei, né? E tá com sede de sangue. Os jovens venceram ali, né? Os imprudentes venceram ali e eles estão decididos a serem mais agressivos e tudo mais. Eles estão marchando justamente para organizar as forças das Terras Fluviais, exatamente para onde o Daemon foi. Estão marchando pro norte. O Cole, mão do rei, que eu não aguento mais olhar pra cara dele. E agora tem aquele parente lá da Alicent que foi junto e que tava querendo dar uma fugidinha pra descansar na taverna, né? Pra descansar num hotel 5 estrelas. O cara não aguentou nem o primeiro dia do acampamento. E foi nesse descuido que a Baela, que tava sobrevoando a região, decidiu dar um apavor no Criston Cole e companhia. E que cena foda, mano. Aquele dragão tigrado dela é irado. Como é que é o nome? É Baela Lua, não é? O nome daquele dragão? Que dragão lindo. Que dragão lindo, mano. Que dragão lindo, lindo, lindo. E é uma cena muito curta, né? Ela só dá um rasante assim, pra dar aquele sustão neles. E ela puxa a marcha, assim, o mancho do dragão, assim, pra ele subir logo quando ele chegou na orla da floresta. Muito irado aquele momento. Muito irado aquele momento. E por um segundo, quando tem aquele take aberto deles se refugiando dentro da floresta e mostra eles assim, eu até fiquei pensando, que da hora seria um laranjão descendo assim do nada e incendiando esse take inteiro. Exatamente agora, mano. Pra dar um susto, saca? Mas não rolou, porque, né, naturalmente ela perdeu eles ali com as árvores. Não tem precisão pra tirar um fogão ali no meio. Mas se acontecesse eu ia achar muito massa. Mas vaso ruim não quebra fácil, né? Então esperemos o momento do Cole, porque tá guardado. Mas cara, que cena foda, mano. E tipo, é só um rasante, mano. Foi só um voo rasante. É só um agradinho aqui da série mostrando, tipo, olha o que tá por vir aí. Porque só um rasante foi a melhor cena do episódio, mano, pra mim. Aquele rasante foi a melhor cena do episódio. É muito bem feito, muito bem dirigido. Você sente ali a física reagindo do dragão de maneira maravilhosa, mano. O jogo de câmera, o mise-en-scène, o jeito que eles cortam os takes muito bem, a organização da direção do bagulho, maravilhoso, mano. Imagine uma porradaria franca entre dragões, mano. O quanto que vai ser épico, velho. Se só vendo um rasante de dragão é tão foda, imagine uma luta. Nossa, eu tô louco pra ver isso, Hypa muito ver esses momentos dos dragões, viu? O que vai ser de boneco de CGI se batendo, meu amigo, não tá escrito, viu? E falando da Baela, né, que era a montadora que estava no dragão ali, a gente tem que falar um pouco da irmã mais nova dela, né, que teve outro destino agora. Enquanto a Baela tá lá sobrevoando, fazendo as patrulhas e tudo mais, a Rhaella, ela foi mandada pra outro canto. Parece que ela vai ficar no ninho da águia e parece que os outros pirralhos vão ir lá pra
pra Dorne, tá ligado? Do outro lado do continente. E aí a gente revisita um pouco nesse núcleo rápido aí, todo esse negócio dessa personagem, né? Que desde quando ela era pequenininha, tem esse negócio que atormenta ela de ela se sentir inútil. Por ela não ter um dragão, né? Ela é um Targaryen que, em plena era dos dragões, que não tem um dragão. E aí isso atormenta muito ela. Aqui ela demonstra isso muito bem, né? Que ela não tem um dragão a florescer, que ela não pode ficar porque ela seria inútil pra eles. Ela não diz isso com essas palavras, mas é bem o que ela tá querendo dizer e tentando dizer. Eu acho triste, tomara que um daqueles ovos choquem ali e vire um dragãozinho. Mas, falando daqueles ovos, temos que falar a respeito daqueles 4 ovos ali que apareceram, que parecem-se muito os ovos da Daenerys, meus amigos. Então tem esse rumor de que talvez, e isso não é nada confirmado, mas de que talvez a mãe do Drogon, do Viserion e do Rhaegal seja a dragoa da Helena, né? A Dreamfire. Tanto que ela aparece bem de relance assim, no escuro, lá na primeira temporada, e ela parece muito o design do Drogon, né? Então todo mundo ficou pensando assim, será? Eu acho que eu até poderia fazer um vídeo mais detalhado a respeito desse negócio todo dos ovos. Peçam aí na área dos comentários se vocês querem que eu faça o vídeo sobre os ovos, porque tem informações conflitantes aí, entendeu? Tem mais de uma teoria, tem algumas histórias que corroboram, alguns pontos que se divergem. É um assunto muito mais complexo que eu teria que me aprofundar mais, e a gente não tem muito tempo aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem bastante, sabe? Se aprofundando bastante e teorizando, porque isso é muito bom também. Agora, fato é que se esses ovos aqui, que são muito parecidos com os ovos da Daenerys, não forem os ovos da Daenerys, que, pô, agora eles vão ir pra outro continente, mano. É batata, mano. No mínimo, foi intencional da produção fazer com que a gente teorizasse isso. No mínimo, colocar isso lá pra gente teorizar as coisas. Pode até não ser os dragões da Daenerys ali, os ovos da Daenerys, mas que foi colocado ali justamente pra gente pensar isso. Mas foi. Vamos ver como é que eles vão dar seguimento a isso nos próximos momentos. Eu só sei que eu achei interessante esse detalhe. Daí nós temos aquela cena daquele tiozinho ali chegando, mó prefeito de cidade pequena, tá ligado? Lá naquela taverna dentro de King's Landing, e ele começa a cumprimentar e abraçar todo mundo, como se ele conhecesse todo mundo. E ele senta lá e se diz tio da Rhaenyra, que ele é um filho bastardo e tudo mais, que ele tem o sangue Targaryen, e ele é tio da Rhaenyra, do nada. E aí eu fico pensando, meu amigo, você tá de caô ou é real? Se for real, faz sentido, porque os Targaryens têm bastardos pra todo canto, né? O próprio Aegon tem bastardos pela cidade, a gente consegue ver eles vivendo por aí. A gente viu lá naquele negócio de rinha de criança da primeira temporada, o molequinho de cabelinho em branco, então de fato tem. Agora, a saber se isso é verdade ou não, não sabemos. Vamos ter que colar nesse personagem pra ver se é isso mesmo. Eu peço pra vocês que não deem spoiler na área dos comentários. Vamos descobrir qual que vai ser a desse cara aí. Eu acho que talvez ele tenha algum desenvolvimento. Eu só sei que eu achei engraçado ele justamente maldizendo o Aegon e tudo mais. E aí o Aegon chega ali naquela hora, bem naquela vibe do Chaves, né? Que todo mundo cala a boca e o Chaves continua falando do professor linguista. Muito engraçado aquela cena. E o Aegon chegando lá, pagando a bebida pra todo mundo, porque ele tava lá às eminências de uma guerra, trazendo o escudeiro, né, pra perder o cabaço. E aí de repente a gente vê umas bengas na nossa cara assim, entendeu? Desnecessário como sempre, mas tem um momento aí que é muito interessante e que talvez seja muito importante pros nossos personagens Targaryens aqui, os dois irmãos aqui. Tô falando de Aegon e Aemond, que o Aegon encontra o Aemond lá em posição fetal, lá com aquela moça, que a gente já viu ele com ela lá no último episódio e tudo mais, e que ele tem essa relação com essa moça específica, um negócio que até vai um pouco além do sexual. Ele fica ali em posição fetal, todo vulnerável, como se fosse um negócio meio maternal. É diferente. E aí chega lá o Aegon, começa a zoar ele e tudo mais, e a gente vê que o Aemond fica pistola, tá ligado? Ele fica puto, ele se controla muito pra não fazer alguma besteira ali. E eu posso dizer, meus amigos, se tivesse só os dois ali, a besteira talvez seria feita, mano. Eu fico pensando, mano, se o Aemond em algum momento não vai fazer alguma coisa contra
contra o Aegon, porque motivos não faltam e tem o fato também do Aemond ser meio que o próximo na linha de sucessão, já que agora ele não tem um herdeiro. Então, tá ligado, né? Tanto que isso é um dos motivos pelos quais o Aegon começa a ficar meio suspeito dele ao longo do episódio, quando o Larys chega lá e planta lá a sementinha do caos sobre o rumor de que talvez a Alicent e o Aemond queiram ele longe de King's Landing para que eles possam governar sozinhos e tudo mais, que acaba segurando o Aegon ali, que é o mais inteligente a se fazer nesse momento. É um jogo de quem manipula mais o Aegon, né? Porque ele por si só é muito burro pra fazer qualquer coisa. Então tem que todo mundo manipular ele pra fazer o mais sensato, ou para direcionar, né, os movimentos pra onde eles querem. Eu sei que o Aemond se segura ali e aí ele se impõe, né? Sai todo, entendeu? Joga a bingola na cara dos outros assim e fala: rapaz, com quem que você acha que você está se metendo, hein? E vai embora todo, mano. Falando: eu não preciso disso aqui não, entendeu? Eu acho que esse negócio aí não é à toa, meus amigos. Eu acho que vai ter alguma escalonação desse conflito aí dos dois, sabe? Que não é de hoje, né? Desde criança ele aguenta bullying dos irmãos e dos meio-irmãos, né? Então ele tem algum negócio mal resolvido aí, tudo mais, um trauma disso aí que talvez gere alguma coisa. Agora, a gente, antes de finalizar tudo, temos que falar a respeito da grande cena que finaliza o episódio e a cena mais importante citada do episódio, que é a que mais tá dando o que falar também, né? Porque tem uma galera que achou meio estranho, teve uma galera que gostou. Eu tô no meio termo ali, sabe? Eu acho que o plano da Rhaenyra é com certeza descuidado e com certeza meio burro. Com certeza, se ela contar pros conselheiros dela, que já estão meio duvidosos dela sobre isso que ela fez, eu não sei se ela vai contar ou se ela vai manter só entre ela e aquela outra moça que eu não decorei o nome ainda. Não sabemos como ela vai reagir, mas se os conselheiros ficarem sabendo, ela vai ouvir, hein? E já tá complicado de manter aqueles caras na linha, né? Eles ficam contestando as decisões dela o tempo inteiro. Mas não dá pra dizer que não é um plano imprudente, tá ligado? Tipo, o Daemon fez isso, né? O Daemon conseguiu se infiltrar tranquilamente ali em Porto Real, por mais imprudente que isso seja, o Daemon fez isso, ela fez isso também, com os mesmos informantes e tudo mais, deu certo antes. Tem precedentes e eles explicam muito bem. Eles dão ali as justificativas muito bem e eles trabalham bem essa decisão que eles tomam. Agora, a decisão da personagem quanto personagem foi descuidada, foi uma imaturidade dela. Agora, como roteiro, faz sentido que eles plantam isso muito bem. Agora, uma coisa que isso gera que é muito bom, e isso aí é incontestavelmente bom, é o reencontro das duas, né? Da Rhaenyra e da Alicent, e aquele diálogo super tenso, super interessante, muito bem sacado, muito inteligente, sabe? O jeito que a cena toda é montada, super close, elas tendo que falar baixo porque ninguém pode pegar elas ali. E uma cena onde eles colocam em xeque todo aquele negócio que deu mó auê na primeira temporada, né? Toda essa parada aí da Alicent ter mal interpretado as últimas palavras do Viserys, que deu muito o que falar lá na última temporada, e que foi muito dos motivadores pra ela tá apoiando tanto aí o Aegon no trono. É claro que mesmo se aquelas não fossem as últimas palavras do Viserys, nada ia mudar. Vocês lembram muito bem que o Vem mal bateu as botas e os caras já botaram as engrenagens pra funcionar, como se tudo aquilo já tivesse muito bem planejado. Mesmo o desejo do velho sendo completamente outro, né? Sendo manter a legitimidade da Rhaenyra, passando a sucessão pra ela. O que mostra que as mulheres nesse mundo não têm nenhum poder de voto. Por mais que a Alicent seja rainha e tudo mais, ela meio que até diz nessa cena que ela não pode fazer nada, saca? Mesmo se ela voltasse atrás, ela não poderia fazer nada. Já tá tudo funcionando, as engrenagens estão girando, todo mundo tá com sede de sangue, todo mundo já tá marchando, velho. Então, tipo, eles fazem isso muito, essa cena existe muito pra ter esse encontro simbólico, né, das duas personagens que são praticamente a capa da temporada, né, as amigas de infância que agora estão de lados opostos. É legal o simbolismo da parada, o que isso simboliza é muito legal, o diálogo em si, a cena, a atuação das duas é muito legal. Agora, é um plano burro, sabe? Porque se ela conseguisse convencer a Alicent, o que mais ela poderia fazer? Seria tipo mais um aliado, mas e aí? E aí? O que de realmente efetivo ela poderia fazer? Ela não é a rainha, né? Ela é só a mãe do rei. Mas em contrapartida, eu acho a
cena muito bem atuada e muito interessante, sabe? De ficar assim, realmente de ficar na ponta da cadeira. Eu fiquei muito concentrado nesse diálogo, muito com medo de dar alguma coisa errada no meio do caminho, mas também por causa do conteúdo do diálogo, sabe? São essas duas se reencontrando de novo e tal. Tem um peso muito grande em tela. É novela? É novela sim, mas eu acho muito interessante, eu acho um reencontro válido, até pra reforçar esse contexto todo, pra reforçar o quanto a Rhaenyra tá querendo construir um caminho menos sangrento, né? No início do episódio, quando mostra aquele take aberto com as duas famílias mortas, os Blackwood, os Breakers, as duas famílias destruídas ali, um monte de corpos ali, é isso que a Rhaenyra tá querendo evitar, né? Durante o episódio inteiro. Se ela puder conseguir evitar isso, ela vai conseguir. Muito um reflexo do que era o pai dela, né? Um rei mais pacífico, Viserys o pacífico, né? E eles têm que pintar ela mais como esse protagonista, sabe? Eu acho que esse episódio, ao final dele, quando a Alicent, mesmo percebendo que possa ser talvez um mal entendido, ela aparentemente não conhece a canção de Gelo e Fogo que a Rhaenyra cita, né? Porque o Viserys, na verdade, estava citando no leito de morte o Aegon o Conquistador, né? Citando a canção de Gelo e Fogo, e não o Aegon, o filho dele. É um mal entendido que vai gerar uma guerra, não é mesmo? Mas mesmo se a Alicent ouvisse toda a explicação, ali naquela cena é provado exatamente o lado que ela tá. Por mais que desgostosa, por mais que é aquele negócio, né, que faz e fica mal depois, né, que faz e fica triste depois, o fato é que ela não vai mudar de ideia, ela não vai virar de lado, as coisas já estão acontecendo e já não tem volta mais. O que deixa pro telespectador muito evidente a Rhaenyra como essa figura mais heroína e a Alicent como essa figura mais megera de novela, tá ligado? Por mais que um pouco mais sutil, sabe, não é bem uma novela, mas é também. Essa cena toda, essa sequência toda é meio novela. Não é muito Game of Thrones, por mais que, como eu disse, eu acho que é uma cena válida, eu acho que simbolicamente ela é legal, o diálogo é legal também, bem escrito, eu acho legal o tom dramático dele também, mas todo o contexto é meio novela. Porém, eu acho interessante, eu não desgosto dessa cena e eu acho que tem valor ali, sabe? Apesar dos pesares, tem valor ali, mas serve muito pra distanciar essas duas, né? Pra deixar a Rhaenyra como sendo a heroína e a Alicent como sendo meio que a vilã, por mais que todo mundo tem tons de cinza, aqui as coisas ficam mais heterogêneas, mais maniqueístas um pouquinho, sabe? Porque eu tô vendo a Alicent sendo retratada aqui como a inimiga do carisma, né? Enquanto a Rhaenyra tá sendo retratada como um legado do pai dela. Mas é isso, rapaziada. Apesar destes pequenos problemas, que pra mim é isso mesmo, sabe? São muito pequenos, eles não denigrem o episódio o suficiente pra ele se tornar reprovável, sabe? Ele tem momentinhos aqui e ali que pra mim estão levemente fora do tom, mas o episódio inteiro é apreciável. Ele só não é tão bom quanto os primeiros dois. E eu acho que isso se deve muito ao fato de que no material original talvez esse seja um momento que eles não tinham muito estofo pra criar coisa nova em cima. Deve que era um trecho muito pequeno de relatos do livro, né? Que é assim que a história é contada no livro, como relatos. Então eles tiveram que criar muita coisa em cima de um curto período de tempo, porque eu imagino que o quarto episódio seja um dos grandes. Eu imagino que seja um episódio daqueles. Provavelmente vai ter alguma batalha no próximo, porque tá fechando muito o cerco. Então esse episódio, por ter que lidar com muito pouca informação, sabe, ele não podia avançar tanto, eles tiveram que criar coisas, né? E eles não são Martin. Mas muito do que eles criaram foi interessante, sabe? Muito do que foi criado do zero foi interessante, eu gostei. Continuo empolgadíssimo por essa temporada, mas eu quero saber de você, meu querido. O que você tá achando da jornada até aqui? Achou novelinha esse episódio ou não achou novelinha? Você acha que tá dentro do tom a cena do Aemond dando paulada na cara dos outros? Trocadilho intencional aqui agora? Digam-me aí na área dos comentários, rapaziada, é livre pra que você possa fazer isso. Também deixa um like no vídeo, pessoal, é muito importante pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Estamos aqui tentando criar esse público mais diverso que acompanha outras franquias e tudo mais. Eu sou novato aqui na parada de cobrir o Game of Thrones, então paciência com
nome. E aproveite e vamos engrandecer o discurso aqui, vamos engrandecer o debate com os comentários dos senhores. O que eu esqueci de falar, se alguma informação tá errada, fiquem à vontade para comentar aí e debaterem entre si, sempre com muito respeito para com o próximo. E também cuidado com spoiler, tá, rapaziada? Evitem postar spoilers e tudo mais. E se postar, mano, bota lá todos os avisos necessários para não estragar a experiência do próximo. E esse vídeo, meus amigos, assim como todos os outros desse canal, é um oferecimento dos nossos apoiadores, dos membros do canal. Os nomes estão aparecendo aqui, essa rapaziada é de ouro. A rapaziada que mantém tudo funcionando aqui com os financiamentos. Considere se tornar membro você também. Temos coisas exclusivas para membros, vídeos exclusivos para membros, alguns saem com antecedência aqui, entre outros benefícios, né? Coisa de próximo mundo também. E caso você não saiba o que é o próximo mundo, recomendo que entre no canal e assista a nossa série pós-apocalíptica ambientada no Brasil, meus amigos. É bom demais, meu jovem. E você que é novato aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo e chegou até o final dele, comenta aqui embaixo, mano. Eu quero saber que você existe. Comenta aqui embaixo pra eu saber que esses vídeos estão chegando pessoas novas, tá? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Até mais e valeu!